Esse é o SBGG Cast, o podcast da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Por aqui você confere novidades, entrevistas e muito mais. Olá a todos! O episódio de hoje do SBGG Cast é sobre a Política Nacional de Cuidado Integral às Pessoas com Doença de Alzheimer e outras demências. Estima-se que mais de 1,8 milhões de brasileiros vivam com demência, incluindo a doença de Alzheimer. Vivemos uma época de intensa ampliação do conhecimento sobre a fisiopatologia, a propedêutica e o desenvolvimento de novos fármacos. Ainda assim, o cuidado e o custo relacionado à assistência continuam quase que integralmente providos por familiares. Além disso, mais de 70% das pessoas que vivem com demência não são diagnosticadas em nosso país. Por conseguinte, essas pessoas, seus respectivos familiares e cuidadores, acabam sendo privados da oportunidade de acesso ao tratamento e acompanhamento mais adequados. Na perspectiva da melhoria da assistência ao binômio paciente e família-cuidador, foi aprovada a Lei 14.878, que criou a Política Nacional de Cuidado Integral às Pessoas com Doença de Alzheimer e outras demências. Essa lei ainda, no entanto, não foi implementada. Esse é o tema norteador deste episódio do SBGG Cast, que conta com a participação de Elaine Mateus, que é pesquisadora em Ciências Humanas e Sociais, fundadora do Instituto Não Me Esqueças e presidente da Federação Brasileira das Associações de Alzheimer, FEBRAS. O outro convidado é Leandro Minosso, geriatra e nutrólogo, especialista pela SBGG em geriatria e mestre em educação e professor de geriatria da Universidade Fevale. Eu sou Marco Túlio Simpa, sou médico geriatra, professor da UFMG e atual membro do Conselho Consultivo Pleno da SBGG. Agradeço aos nossos participantes entrevistados por terem aceitado o nosso convite e dou um olá a todos e vamos às perguntas. Vou começar com a Elaine. Por favor, Elaine, esclareça resumidamente para os nossos ouvintes qual que é a importância da Lei 878 e por que a razão da aprovação representa um grande avanço. Obrigada, Marco Túlio. Agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui. Uma alegria, né, poder também fazer essa discussão juntamente com o Leandro, um dos idealizadores, exatamente desta lei que trata da Política Nacional de Cuidado Integral às Pessoas com Doença de Alzheimer, outras formas de demência e suas famílias, como você já indicou no início, né? É sempre muito emblemático quando a gente fala de uma lei. Então, não tenho a menor dúvida de que ter hoje a lei aprovada e sancionada no Brasil é um avanço, é um passo importante, é uma conquista que demandou muito esforço, muito empenho, mas eu gosto sempre de dizer que as leis não são suficientes, né? O papel não é aquilo que faz efetivamente a política acontecer. Então, para dar um panorama muito breve aqui para a gente também balizar essa conversa, dos 194 países membros da Organização Mundial da Saúde que firmaram um compromisso de desenvolverem planos e estratégias para responder, né, às demências no mundo, só 45 destes países desenvolveram uma estratégia até o ano passado. Então, a gente está falando aí de um número muito pequeno ainda. E destes, 21 estão na Europa. Então, metade destes países estão na Europa. Se a gente olha aqui para a nossa realidade, para as Américas, a gente fala de 9 países. E como eu disse, não é suficiente a lei. Então, hoje existe um documento que é atualizado todos os anos, pela Alzheimer's Disease International, que olha, né, do plano ao impacto. Essa é a tradução do documento para o português, From Plan to Impact. E o que a gente viu no documento que foi publicado agora em maio ou em abril, alguma coisa assim, deste ano, é que destes 9 países aqui das Américas, 2 têm financiamento. Então, veja, a distância que existe entre você ter uma lei e você ter uma ação concreta que alcança as pessoas que precisam da realização disso, da concretude disso. Mas eu reitero, ter a lei é importante, foi um marco
muito significativo, é uma conquista e um primeiro novo passo, né, rumo àquilo que a gente agora busca desenvolver. Então, como foi colocado aqui pela Elaine, nós temos uma situação que nós temos uma lei aprovada, que é o avanço, que é a Lei 14.878, mas, como também começou a ser dito aqui, ela não foi implementada, o que envolve várias questões, inclusive recurso, né, financeiro e plano para poder ter ação, né? Então, vou perguntar para o Leandro quais são as barreiras que estão impedindo a implementação, né? Então, quais são essas barreiras, qual é essa dificuldade que nós temos de estar melhorando a assistência e ter um plano nacional, né, de assistência às pessoas com Alzheimer. Marco Túlio, uma saudação especial a ti, a Elaine e o Matheus, que é uma das referências que nós temos em advocacy em demências aqui no Brasil e na América Latina. Mando também, deixo um abraço para todos os meus colegas geriatras e gerontólogos, ouvintes do podcast. E saúdo a ti, Marco, porque a SBGG tem um papel que pode ter passado desapercebido para, inclusive, membros da sociedade. A SBGG, desde o começo, a doutora Ivete, ela apoiou e muito o PL que levou a Lei Nacional do Alzheimer. Depois que tu assumiu a presidência da SBGG, a gente sempre pôde contar com a entidade para manifestações no Congresso e outras formas de divulgação. Então, isso eu acho que vale sempre a pena a gente reconhecer e mostrar a importância das entidades e da união das pessoas para que essas conquistas elas aconteçam. Como a Elaine mesmo comentou, uma lei ela tem um simbolismo muito forte porque ela representa uma conquista social. Uma lei não surge espontaneamente. Ela tem um trabalho muito grande de elaboração, de pressão, de tramitação. Por ano, aproximadamente 5.000 projetos de lei são apresentados no Congresso. E desses, menos de 1% acaba se transformando numa lei. Então, assim, o que a gente conseguiu foi algo muito importante. E agora a gente tem justamente a segunda etapa desse desafio. E a gente tem certeza, eu, a Elaine e outras pessoas que militam na causa das demências, que a gente vai poder contar com a SBGG para os próximos passos. As barreiras que nós temos agora para a lei ser implementada, elas podem dizer da permanente dificuldade que o poder público e às vezes até a sociedade, Marco Túlio, tem em encarar demência como algo a ser resolvido, apoiado por toda a sociedade. Por mais que a gente possa olhar no último 1 ano um aumento substancial em matérias, eventos, divulgação e no conhecimento da própria população em relação ao que são as demências, ainda é uma das causas que parece invisível para os tomadores de decisão, para o poder público. A gente tem essa etapa aí para superar, para transformar o cuidado em demências, a prevenção de demências, numa agenda. Eu acho que esse é um ponto principal. Não vejo assim que essa inação do governo federal ou de outros governos estaduais como algo intencional. É mais por realmente surgirem outras prioridades e a gente não conseguir ainda mostrar para eles que, chegou a hora de falar de demências. Eu acredito que seja assim. Até porque o poder público tem mostrado alguns sinais de interesse em lidar com o tema, tanto que a sanção da lei foi integral. Não teve um artigo que foi vetado. Semana passada, no Rio de Janeiro, a gente teve um seminário nacional sobre a lei. Então, assim, patrocinado pelo Ministério da Saúde. Então, o Relatório Nacional de Demências, do qual a SBG também participou, foi uma pesquisa financiada pelo próprio SUS. Ou seja, o governo mostra, né, o governo, posso chamar o Estado, mostra uma intencionalidade, porém, acredito que a gente precisa agora mostrar que, dessa forma, as coisas vão caminhar de um jeito muito lento e a complexidade das demências exige que a gente chegue a um plano. Não, ações, às vezes, pontuais, elas têm se mostrado insuficientes.
É interessante, né? Eu tive que ir muito a Brasília nos 2 anos de presidente, Leandro. E essa questão da invisibilidade realmente é uma barreira. É impressionante. Assim, você chegava perto de pessoas importantes, seja no legislativo e muitas vezes até do próprio executivo. E com assuntos como TDAH, TEA, não que sejam importantes, são assuntos extremamente importantes, são pessoas que sofrem muito, sofrem com exclusão de sociedade, etc. Mas o assunto leva interesse, mas quando nós falamos do idoso, de demência, outras situações, essa questão da invisibilidade, do etarismo, ela vem, né? E isso é uma barreira importante. Demência é uma doença prevalente, é uma situação prevalente, né? E que precisa realmente de um de mostrar para a sociedade como que o assunto é urgente, né? Nós temos muitas famílias, país afora, sofrendo com os cuidados, né? Passando dificuldades e mais que isso, né? Nós temos muitas pessoas, milhões, né? Na verdade, poderiam estar sendo melhor cuidadas. E aí a próxima pergunta é para a Ilane, que ligada a essa questão das barreiras, né, que foi colocada aqui, como que a FEBRAS, a Abras, a SBGG e outras sociedades científicas, a sociedade civil têm atuado para auxiliar na implementação da lei e sensibilizar sobre a importância desse assunto. Bom, eu entendo que a FEBRAS, como uma instituição que reúne associações de Alzheimer em todo o Brasil, não só a Abras, mas também a Paz, com sede no Rio, o Instituto Alzheimer Brasil, com sede em Curitiba, a CDD também em São Paulo, o Instituto Não Me Esqueças em Londrina. Tem um papel importante nessa discussão na medida em que acaba trazendo para o debate uma perspectiva em geral das pessoas que falam como eu, do lugar de familiares que acompanharam a jornada de cuidado, e eventualmente, né, quem sabe chegaremos num dia em que também essas instituições possam falar em primeira pessoa, ou seja, que nós tenhamos na liderança pessoas que vivam com o diagnóstico. Então, o que nós temos feito frente à FEBRAS é buscar exatamente ressignificar um pouco o olhar que existe em relação à demência no Brasil, buscar mudar um pouco o paradigma de uma perspectiva biomédica para uma percepção psicossocial do que significa viver com essa condição, buscando sensibilizar a sociedade em geral da importância de um cuidado centrado na pessoa, que olha para aquilo que é potente, que é presente, que existe, e se distancia um pouco da ideia da perda. Eu tenho a convicção, né, pela minha formação na área dos estudos da linguagem, onde fiz minha carreira acadêmica, que muito desse estigma ao qual você se referia anteriormente, né, como uma das barreiras que impede que as políticas avancem, está exatamente na percepção de que não há o que se fazer, né? Não só a gente tem um estigma sobreposto em relação à idade, né? O etarismo é presente e ele marca essa invisibilidade ao qual você se referia, mas existe também essa ideia de que não há mais nada que se possa fazer. É uma ideia que atravessa, né, toda a sociedade de diferentes maneiras, né, e isso inclui também os profissionais da saúde. Muitas vezes resistem, inclusive, um pouco no próprio diagnóstico, porque os próprios médicos e médicas se sentem relativamente impotentes diante de uma condição para a qual os tratamentos medicamentosos não são ainda, eu digo ainda porque sou muito otimista e eu acho que isso vai se mudar em breve, mas ainda não são plenamente modificadores do curso da doença. Então, quando a FEBRAS traz um debate, né, a gente sempre traz essa perspectiva de que os tratamentos não medicamentosos, por exemplo, são muito promissores, são potentes, são presentes e, em algumas circunstâncias, têm feito parte das políticas públicas locais, a despeito de um plano nacional ou de uma política nacional de cuidado integral às pessoas com demência.
Então, de modo concreto, nós temos feito um trabalho de muita sensibilização. Agora começa em setembro a 14ª campanha mundial de conscientização sobre a doença de Alzheimer. A FEBRAS é uma das lideranças dessa iniciativa no Brasil, junto, né, com instituições, entidades como a SBGG, por exemplo, que estarão conosco na campanha, têm estado conosco na campanha. Isso é muito importante, né? As campanhas são uma das áreas estratégicas que a Organização Mundial da Saúde recomenda nos planos e nas estratégias nacionais, né? E também nós, recentemente, agora há um ano, unimos, né, coordenamos a junção de forças e de lideranças num grupo que se chama Coalizão Nacional pela Demência, da qual, novamente, a SBGG é parte, tem sido uma parceira fundamental e importante, e reúne outras lideranças no sentido de mobilizar forças e canalizar todas as nossas energias num trabalho conjunto para sensibilizar, aí sim, os gestores, né? Os gestores em todos os níveis, não só na federação, mas em nível de estado e dos municípios também. Então, isso para falar um pouco da nossa atuação. Estivemos agora recentemente no seminário da Folha de São Paulo, então também é um espaço importante, né, de advocacy, é esse lugar de falar para a sociedade, e participar de eventos e momentos como esse que você está oferecendo para nós, levar esse debate, né, para a sociedade, colocar o assunto para as pessoas pensarem, refletirem e participarem. É importante ressaltar, né, que a coalizão, que ficou com o nome de CONAD, né, inclusive preparou, né, vamos dizer assim, um projeto, né, de implementação para, inclusive, ofertar aos nossos gestores, assim, no sentido de dizer, olha, nós estamos dando um norte, um plano de assistência, né, um plano, né, um plano, um pacto nacional de assistência às pessoas com demência. Então, o papel da coalizão é extremamente relevante, né? Então, são várias sociedades, entidades unidas, muito importante a criação da coalizão. E aí, nesse sentido, a minha pergunta próxima é para o Leandro, que no Rio Grande do Sul há um projeto bem-sucedido em andamento de assistência dos pacientes com demência e seus respectivos familiares. Então, nós gostaríamos de saber mais sobre esse projeto, esse plano de assistência, por que essa experiência do Rio Grande do Sul pode ser um modelo de assistência para todo o país. Bom, Marco Túlio, eu reforço aqui as palavras da Elaine, em termos da importância da atuação na sociedade civil, e que a gente possa, nesses espaços, falar de política como algo construtivo, algo que faz parte, das vezes, do nosso imaginário de profissionais de saúde ou do cuidado de cidadãos, de querer uma sociedade melhor. Então, acho muito importante resgatar esse lado de política pública da maneira positiva, dentro de uma sociedade que a gente vive, que é extremamente polarizada. E a gente olha no dia a dia, né? O que uma pessoa idosa, que vive com demência, morando no interior do Brasil, sem diagnóstico, com seu familiar, sem, às vezes, capacitação nenhuma para realizar o cuidado, perdido, estressado ou depressivo, o que eles vão ter a ver com essa polarização toda? E como que uma ação pública de construção de uma sociedade melhor pode se dar a partir da boa intenção de cada um. Então, isso, a gente, enquanto sociedade civil, a gente pode sim construir alternativa. A CONAD é um exemplo que a gente considera de sucesso, porque em pouco tempo a gente já conseguiu alguns feitos relevantes, e um deles foi justamente a elaboração conjunta de um projeto de Plano Nacional de Demência. A gente justamente se espelhou no exemplo do Rio Grande do Sul, quando a lei foi aprovada em 2022, sancionada pelo governador Eduardo Leite, e se passou um ano, a gente não teve um mandamento, e foi através de um projeto que o plano estadual ele ganhou vida, e a gente espera que talvez essa seja a possibilidade para o plano
Nacional de Demência. O documento está pronto, ficou um documento bastante técnico, já foi visto por muitas pessoas, ele tem pontos de destaque importantes, e a gente está aguardando só a data para uma audiência com o ministro da Saúde, para que ele comece a colocar em prática. A gente vê, esse é o ponto, né? A gente acredita que o máximo que a sociedade civil poderia fazer era elaborar esse projeto e agora pressionar para que seja ouvida. Então, a gente tem bastante esperança na ação da CONAD e também que as coisas consigam caminhar já nesse semestre que se iniciou. O Rio Grande do Sul tem uma lei que foi sancionada em 2022 e essa lei gerou o Plano Estadual de Cuidado Integral em Demências. É um plano formado por 30 entidades, então isso é bastante importante. A FEBRAS não faz parte diretamente, né, Elaine, mas ao longo da construção do projeto colaborou lá no princípio do projeto. A ABRAS do Rio Grande do Sul, sim, faz parte do projeto. Várias universidades também, pesquisadores de renome internacional, como o Dr. Eduardo Zimmer, o Dr. Lucas Schilling, o Dr. Rafael. Então a gente tem assim, um grupo muito bacana e a gente está começando. São diversas ações para dar conta das metas e a gente espera que também nesse semestre agora os produtos que estão sendo elaborados comecem a ser apresentados. E dia 11 de agosto, nos próximos dias, a gente vai ter o lançamento do programa Saúde 60+, com a criação de 10 centros de geriatria em todo o estado do Rio Grande do Sul e de uma maneira descentralizada. São centros descentralizados, o que é bastante importante em termos de saúde pública, para que a gente consiga chegar principalmente para quem está mais longe das grandes capitais e de hospitais universitários. Serão 10 ambulatórios de atendimento prioritário para idosos com fragilidade e também de pessoas com suspeita ou com diagnóstico de demência. Então, o PCID conseguiu modificar o programa Saúde 60+, e a gente também vê que a gente vê com bons olhos esse projeto e que em pouco tempo a situação se organize melhor. E sim, iniciativas, Marco Túlio, que aqui chamam bastante atenção, como, por exemplo, curso para agente comunitário de saúde, a participação do Ministério Público, da Defensoria Pública, das políticas também. Então, a gente tem algumas características que são positivas. A gente também tem problemas, e os problemas eles estão sendo reconhecidos, e o fato de existir uma lei e um comitê formado por 30 entidades faz com que esses problemas eles acabem sendo tendo uma possibilidade de superação. Então, mesmo que algumas pessoas do governo do estado saíram, trocaram de função, a gente consegue ter ainda muitas pessoas envolvidas. E o outro problema que eu acho que a gente agora vai tentar resolver é justamente o que a Elaine comentou muito bem, que uma política pública ela se faz também com financiamento dedicado. Então, a gente quer entrar em 2026 com um orçamento próprio para o Plano Estadual de Alzheimer, aqui no Rio Grande do Sul. E da mesma forma que o Plano Nacional, a gente vê que ele só vai conseguir nos convencer, né, Elaine, de que as coisas estão indo bem, quando a gente tiver ali orçamento específico, etc., já garantido para mais de um ano. Então, aqui a gente está indo bem, Marco, tudo, mas a gente tem ainda um caminho a seguir, mas a gente segue ele com otimismo. Para ter uma assistência, né, adequada, nós vamos precisar de recurso financeiro, de um plano nacional, como está sendo um que foi elaborado pelo CONAD e está sendo encaminhado ao Ministério da Saúde como norte. Nós vamos precisar de ter, como citado aqui, que seja algo descentralizado, né? Nós temos nos grandes centros pacientes com demência, nós temos na zona rural, nós temos nas regiões ribeirinhas, entre indígenas e etc., quilombolas e etc. Então, vai exigir muito inclusive de criatividade, telesaúde, etc. Mas precisamos melhorar a assistência, o diagnóstico
que ainda é muito ruim, e a assistência desses pacientes. E mais que isso, né? Que quando fala em financiamento, nós precisamos também que o Estado se comprometa mais com essas famílias, que hoje em dia absorve a maioria absoluta dos custos de assistência, e os dados do Renad mostram aí que é muito impressionante. Nós estamos falando de famílias que provavelmente têm renda muito baixa, com custos aí de 2 salários mínimos, ou às vezes até mais, na assistência de um paciente com demência. Isso é uma média, né? Depender aí dos locais do país. Lembrando que esses pacientes demandam insumos, demandam medicação para comportamento, muitas vezes alguém deixa de trabalhar para cuidar, e etc. Então nós temos muito que caminhar. Mas é muito importante ressaltar o que foi dito aqui, que a sociedade civil organizada está lutando em prol da assistência ao paciente, né, com demência, e as pessoas que vivem com demência, e no cuidado também e assistência aos seus respectivos cuidadores, que não podem ser esquecidos, que não é fácil cuidar de uma pessoa com demência em casa. Há muito a ser feito, mas acho que o nosso podcast mostra que há um caminho a ser trilhado, que é a esperança, e que nosso trabalho é estar sensibilizando os nossos governantes, gestores, da necessidade de cada vez seguir melhorando a assistência aos pacientes. Acho que o caminho está trilhado, e mais que isso, né? Dizer que política pública não depende de um governo ou outro, isso é um projeto de Estado, e que todos, independente de quem estiver no governo, tem que ter um olhar cuidadoso para a saúde pública, e em especial aos nossos pacientes e as suas famílias de pacientes com demência. Agradecer muito a presença, né, conosco, né, da Elaine Matheus e do Leandro Minosso, falando de um tema tão importante. Infelizmente, o nosso episódio já está chegando ao fim. Agradeço a participação dos nossos convidados, né? Acredito que nossa conversa aqui foi muito esclarecedora. Aos nossos ouvintes, muito obrigado pela audiência de sempre, e nos ajudem a cuidar dos nossos pacientes com demência e seus cuidadores, e mais que isso, a cobrar dos nossos gestores a atenção com essas famílias, esses pacientes, e a retirá-los da invisibilidade, né? Não tem como os pacientes com demência ir para Brasília, ocupar, fazer protesto, né? Então nós temos que, é o nosso papel. E continuem atentos ao nosso SBGG Cast. Muito obrigado a todos. Grande abraço. Este episódio do SBGG Cast está disponível no Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e YouTube. Siga a SBGG no Instagram, @SBGG Oficial.